Gênese no lar, Evangelho no coração. Que alegria iniciar mais uma semana motivados para a prática do bem, para o aprimoramento, para a convivência. Que Deus nos abençoe, nos inspire nesse momento para que recebamos a semente que há de fertilizar a nossa morada interior, sob o ponto de vista da orientação, do consolo, mas também, quando necessitados, se necessitados, que recebamos aquela medicação que possa nos auxiliar, distribuída pela espiritualidade em nossos lares, colocando aquele princípio ativo naquela água que nós podemos colocar ao lado durante a nossa reflexão. Pois bem, é com motivação no coração que nós vamos trabalhar o tema Não te canses de fazer o bem. Vamos sentar com Allan Kardec à mesa para estudarmos juntos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, um episódio especial. Nós vamos trabalhar dentro do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Lembrando que essa frase foi pronunciada por Jesus, conforme a descrição de Mateus 6, entre 1 e 4. Jesus dissera: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Eu disse que o encontro iria revelar uma surpresa. Momento especial oportunizado pelo Espírito Vicente de Paulo, quando em 1858 trouxe as seguintes palavras. Ouçamos lá. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, à narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia de uma ação boa, proporciona conservar-vos-eis ou ieis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos preceitos?
quisera eu que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro. Consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos ao abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas se cada um quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental, sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que vos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, aqui iniciei uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo. Assim seja. Vicente de Paulo. Amigos, minha amiga, queridos devotados, seguidores do Cristo, é com muita alegria
que nos deparamos logo no início da semana com uma página tão brilhante, de ensinamentos tão profundos. E não é num simples movimento de ouvi-los ou de ler que iremos compreender a essência. Na verdade, é um movimento cíclico. Oportunidades que vão ensejando para que a gente venha mergulhar gradativamente. Por exemplo, quando ele fala que a caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação, ele está abrindo para nós uma perspectiva muito séria a definir que a caridade é linguagem do universo, pois é âncora de salvação, a definir que esse debate é um debate profícuo em todos os setores, em todas as dimensões, pois ele afirma que é o elixir do próprio Criador. Olha que beleza. Ele também afirma que a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Olha que espetacular. Então, se nós dialogamos na casa de Kardec e Amélie Baudet sobre a filosofia essencial que propõe desenvolvimento de virtudes e habilidades ao nível da razão e do sentimento, dialogamos sobre humildade, dialogamos sobre benevolência, dialogamos sobre todas as virtudes, a simplicidade. Mas a caridade é a virtude fundamento. É a base de todas. Está dizendo o seguinte, que quando Jesus trouxe o ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo, resumindo toda a lei e os profetas, obviamente amando a Deus, ele estava dialogando sobre a caridade. Olha que interessante a gente pensar nesse sentido. Mas vai mais além. Ele fala sobre chave dos céus e chave que tendes em vossas mãos. Bom, chave é para abrir. Abrir ou fechar. Ou seja, são recursos. Recursos para que a gente possa entrar numa nova vida, sair de um outro episódio. Quando você tem um objeto de valor que você cuida, naturalmente você guarda num lugar especial e você tranca para proteger contra as intempéries das circunstâncias da vida. Essa chave, ela tem então um valor importante. Essa chave é o conhecimento. A doutrina espírita, na afirmativa dos espíritos e também de Allan Kardec, é a chave que faltava para abrir. Aí se faz uma alusão a Jesus à porta. Então, chave para abrir a porta. Então, nós precisamos do conhecimento para acessar as virtudes, acessar o conhecimento mais amplo, profundo, para compreender a destinação, o sentido da vida. Então,
Se a gente quer, como alma, elevar-se às altas regiões espirituais, só é possível pelo devotamento ao próximo, segundo a teoria de Vicente de Paulo, que é, sem dúvida alguma, uma interpretação extraordinária da proposta espiritista, do próprio cristianismo. E ele, de uma forma muito carinhosa, vem definir que essa chave está na mão de todos, dizendo que todos podem e devem, no seu sentido de possibilidade para o bem de cada um, exercer a caridade. Então, independe do rico, do pobre, da idade, é jovem, é velho, né? Independe da nacionalidade, é possibilidade para todos. Muito importante, quando ele se aproxima humildemente, como um mestre que se faz amigo, senta do nosso lado e vai fazer uma conexão com a história. Uma vez que, quando esse benfeitor esteve entre nós, uma das suas passagens, ou a passagem que se notabilizou quando Vicente de Paulo foi um campeão da caridade. E é natural que em muitos setores no ambiente religioso faça referência a ele, e costuma as gerações nem se importarem quem foi e o que fez. É tido apenas como um religioso. E repito, mais do que religioso, ele ficou conhecido por ser um homem de bem, caridoso. Então ele diz assim, olha, tem muita gente que fala dos meus feitos. Quantas instituições ele é o patrono? Mas, na verdade, humildemente, eu fiz porque eu descobri que era muito bom. E se é motivo inspirador para que outros façam mesmo. Mas não no sentido de ser seguidores de Vicente de Paulo, mas filhos de Deus que compreendem a importância. Aí ele diz, eu me rejubilo quando vejo espíritos reencarnados com o divino ministério da caridade levando a efeito, porque é prática de virtude. E eu vos recomendo. A recomendação é um conselho respeitoso, amigo. Não é? E com isso ele ainda dá uma lição espiritista, dizendo assim, os espíritos que já compreenderam, quando se comunicam com os homens na Terra, o papel destes é de enaltecer virtudes, é de clarear o entendimento quanto às coisas boas. Mas eles não podem mudar o destino dos homens. Eles não podem interferir na individualidade de cada um. Porque o grande lance da descoberta, do aprendizado, é vivê-lo, saborear, se motivar e naturalmente se responsabilizar. Porque se houvesse uma intervenção de fora para dentro muito ostensiva, tiraria do aprendiz a oportunidade dele fazer a escolha, adquirir autonomia para isso. E naturalmente, ir colhendo os frutos deste mecanismo evolutivo. Escolha, semeadura, que é livre, e colheita, que é natural e inviolável.
Semeadura livre, colheita obrigatória. Ele termina a mensagem falando de recompensa. Recompensa. A recompensa é a alegria. E agora, fazendo um vínculo com a proposta de Jesus, fazer em oculto. Porque Deus sabe das intenções. Porque um dos obstáculos que, na verdade, é um grande desafio para a vivência dos postulados do bem, é a incompreensão, é o repúdio, o ataque. Porque o nosso mundo ainda, ele dialoga de uma forma midiática, com projeções, com as imperfeições. O diálogo com as virtudes é um diálogo silencioso. Ele não vem de manchete. Ele não vem de jornal. Aliás, estudos sérios apresentam para o nosso tempo que o que mais vende, o que mais dá resultado business, são as notícias da calamidade, do crime, do ódio. Notícias que causam perplexidade. Por isso, nós vamos entendendo o porquê os noticiários, percentualmente, eles oferecem muito mais sugestões à culpa, ao medo, porque é isso que dá ibope. Inclusive que dá condição de apresentar-se messias, que vão profetas que vão resolver as coisas de uma forma milagrosa. Já o bem, ele não dá resultado nesse mundo material sob o ponto de vista do que eu acabei de dizer. Mas o bem é poderoso, é muito mais, porque o mal, a imperfeição é transitória. Ela vai acabar, ela está sendo substituída. Por isso é que ela regurgita, ela como se manifesta querendo manter o status quo. Ela esbraveja para não perder espaço. Então ela cria sofisticação para manter-se nesse campo de privilégios e poder. A virtude não. A virtude não briga, porque virtude é virtude. A virtude congrega, agrega, unifica, pacifica. Ela não precisa de estardalhaço. Quem compreende, Vicente de Paulo está dizendo, sede vigorosos no bem. Não tergiverse, não hesite, não pare para olhar para o lado, não canse de fazer o bem, porque o prêmio é a paz que o mundo não pode dar. Com isso, meus queridos amigos, nós chegamos a um momento especial e vamos convidar para estar junto conosco o nosso professor de Evangelho, Emmanuel. Através das mãos aveludadas de Chico Xavier, ele nos ofereceu belas páginas interpretativas e eu escolhi uma que está no livro Fonte Viva, lição de número 124. Ele vai dar um conselho muito legal para quando nós nos depararmos com a dor, com o desespero, com a decepção, com os ataques, com os impedimentos que insistem na tentativa de bloquear que o bem se faça para a garantia da nossa felicidade, de uma vida mais qualificada. Esse conselho encaixa perfeitamente nesses instantes. Quando ele diz assim, não te canses
Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, e não desfalecermos. Gálatas 6:9, Paulo. Olha que bonita a mensagem. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro rubro, colocado na bigorna, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente, lançada à cova escura, chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides, não esqueças, que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Que bênção! Por mais que as lágrimas sejam a representação da nossa dor, que os nossos anseios sejam justos, de uma vida melhor, de uma relação aprimorada. Tenhamos a certeza de que aonde há o mal, nós podemos encontrar o remédio. A dor, um anjo bendito, que não veio porque alguém determinou, mas se manifesta e precisamos lidar superando-a. O diálogo espiritual que transcende as questões do mundo chegam para nós nos chamando para o encontro divino consigo mesmo, pois na intimidade teremos forças, elementos e motivos
para continuar sem nunca desfalecer. Pois a obra do tempo não se faz num minuto, em alguns anos, numa encarnação. As nossas vidas, elas são como pérolas que estão sendo reunidas num colar, a definir que o que acontece hoje tem conexão com o ontem e com o amanhã. Portanto, o que estiver nas nossas mãos, façamos, para que as próximas experiências sejam mais fundamentadas na justiça, no belo, no bem, na ciência, na verdade. E amanhã poderemos deitar a cabeça no colo da misericórdia ricamente, dizendo: muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela experiência, muito obrigado pela ciência, muito obrigado, Senhor, pela consciência na luz e na paz. Gênese no lar. Evangelho nas manhãs, fortalecendo os nossos corações para o encontro divino. Que Jesus esteja sempre conosco. Ave Cristo.